Lucas capítulo 17, versículo 32. Lucas 17, versículo 32. E depois nós já estaremos falando a palavra. Apenas este versículo, eu gostaria em alto e bom som, começando com as irmãs, todas as mulheres, leiam este versículo bem forte. 3, 2, 1. Tá bom, só isso aí. Agora quero ver a voz masculina, o mesmo versículo, bem forte. 3, 2, 1. Toda a igreja. Isso. Assente-se lembrando da mulher de Ló. Esse texto sagrado, eu tinha escolhido falar sobre a mulher virtuosa, e vocês cantaram da mulher virtuosa, né? E também deixei aqui para falar sobre esse assunto. Diga comigo: laços que prenderam a mulher de Ló ao passado. E o Espírito Santo me tocou para falar nesse assunto. Laços que prenderam a mulher de Ló no passado. De todas as muitas mulheres elencadas na Bíblia, a única que há um chamamento para que lembremos dela é a mulher de Ló. E de quando em vez paira uma pergunta em nosso coração: por que que Deus mandou lembrar da mulher de Ló? Qual o intuito de Deus de levar-nos a lembrar de uma pessoa? E é natural, quando as pessoas partem, sempre fica uma lembrança, às vezes sobre o legado deixado daquela pessoa, alguma virtude, algum adágio popular que ela deixou impregnado nos anais da história. Mas o certo é que sempre nós temos lembranças, ora boas, ora ruins, de pessoas que partiram. E a Bíblia faz um chamamento para que todos nós lembremos da mulher de Ló. E dado a esse fato curioso, deste pedido de Deus, eu resolvi explorar um pouco esse texto e voltar a uma reflexão sobre esta mulher. Nós não precisamos nos ater na história da mulher de Ló, haja vista que todos nós, mesmo que de forma panorâmica, mas nós temos algum conhecimento acerca dos episódios que marcaram a vida desta mulher e, consequentemente, da sua família. E como nós já conhecemos esses fatos, já temos, até as crianças sabem o que aconteceu com a mulher de Ló, eu não quero ater muito nessa história, porque nós sabemos que o seu destino de ter sido transformada em uma estátua de sal já é o suficiente para identificá-la quando nós utilizamos o seu prenome, né? Aqui apelidado de mulher de Ló. E essa inculturação da mulher, que sempre foi um objeto subestimado a título de cultura oriental, então a mulher não tinha tamanho valor para nem sequer falar o seu nome, e de lá vem essa sequência de fatos, depois adquirida aí, não só pela Ásia, mas pela Oceania, pela América do Norte, a América do Sul, e aí nós fomos pegando toda essa inculturação, e nós trouxemos para os nossos dias, e hoje te fala assim, a Marli, filha do Decílio, a Marli, esposa do Ivan, e quando o Ivan partir no arrebatamento, a Marli, a viúva do Ivan. Assim sendo, a mulher nunca deixa de pertencer a alguém. Então essa ideia de pertencimento leva a uma subestimação do valor feminino que é inculturado desde o Oriente Médio e vem até o nosso povo ocidental. Sendo assim, a gente conhece essa mulher não pelo seu nome propriamente dito, mas pela que o apelido de a mulher de Ló, como se essa mulher não tivesse nome, mas exatamente fruto de uma cultura.
E nós estamos nesta noite aqui reunidos em um culto que está sob a direção feminina, a direção de mulheres. E eu não poderia aqui falar de um homem, porque eu estou num culto de mulher, muito embora nós estamos num culto onde se comemora o Dia dos Pais. Mas eu quero focar aqui neste lado feminino, porque o culto está sob a direção das irmãs. Mas o que a gente percebe é que se deu no momento extremo que eu vou falar aqui, sobre a vida dessa mulher de Ló, que ela era muito apegada ao passado. E se eu for perguntar aqui, quem ainda tem algum apego ao passado, levante a mão. É possível que eu não vou encontrar ninguém. E talvez eu vou ficar aqui esperando até terminar o culto e não vai aparecer ninguém. Porque nós não gostamos de expor, né? E às vezes até proibimos as pessoas de expor acerca do nosso passado. E dá vontade de quando, em vez de pegar uma esponja obedecida no sangue de Cristo e limpar esse passado que não muito nos agrada, a fim da gente se livrar dele. Mas curiosamente a Bíblia faz questão de registrar para que sempre isso sirva de lição pedagógica para aqueles que leem, para aqueles que observam a palavra de Deus, a fim de evitar os erros que foram cometidos no passado por algumas pessoas que estão elencados aqui nos ditames sagrados. E nós poderíamos dizer nesta noite que a ideia de Deus era arrancar essa força do passado do coração da mulher de Ló. Entretanto, era mais fácil arrancá-la de Sodoma do que arrancar Sodoma do seu coração. E mesmo assim, não foi possível. A única alternativa de Deus foi tirá-la de Sodoma, porque ela não conseguia tirar Sodoma do seu coração. E é bom você já ir recobrando os seus sentidos nesta noite e perguntando o que é que ainda te prende no passado. Quais as lembranças que ainda fixa esse personagem que está aqui nesta noite, que é templo do Espírito Santo, que ainda insiste a ficar preso em algo do passado. O que para ela deveria ser um passado, diga passado, passado, com laços rompidos, ainda era, infelizmente, um presente vivo no seu coração, que ainda marcava de forma veemente o seu dia a dia. Seu desejo de permanecer no lugar de onde deveria sair, levou-a a não medir as consequências do desastre que estava previsto na sua vida, na sua família, simples e puramente por causa do apego e da prisão ao passado. Nesta noite o Senhor me traz aqui para dizer uma mensagem a você que nunca mais você pode esquecer, que você precisa lembrar da mulher de Ló, e um dos motivos é que você tem que desapegar do passado. Desapegue do passado, é a palavra de ordem do Espírito Santo nesta noite. O que para ela deveria ser um passado rompido, guarde essa frase, ainda fazia parte do seu presente. Seu desejo de permanecer no passado parecia sufocar o seu presente e comprometer o seu futuro. Preste atenção no que eu vou falar para você. Seu apego ao passado foi mais forte e virou um cabo de força que foi suficiente para levar seu rosto ao próprio passado, ao vivo e em cores, em desobediência a uma palavra de ordem que não era para olhar para trás, que não era para voltar ao passado. E olha que quem dá esta ordem não é um mero relis, homem mortal pecador. Quem dá esta ordem é o anjo do Senhor, amando de Deus. Não olhe para trás de ti. E ela simplesmente ignora essa ordem, revida a ordem, e ela olha para trás. E você já sabe qual foi a consequência. Seu apego ao passado foi tão forte que levou-a a virar o seu rosto para trás, exatamente para alimentar a sua alma que ainda vivia no passado. E assim se deu um dos maiores desastres da história naquela família, que ficou perdurado na história e vai continuar na história para que todos nós estejamos ligados a este fato. Nós veremos como a atitude daquela mulher, chamada mulher
A mulher de Ló, que está tão presente em nosso coração, que nos faz apegar ainda hoje, mesmo que insistentemente ouvindo para deixar o passado, mas nós ainda continuamos inconscientemente pensando, vivenciando cotidianamente o passado, de modo que nós estamos precisando de uma sacudida nesta noite, para a gente desapegar desse passado, apegar o presente e projetar um futuro eterno com Cristo na glória, que está muito em breve para acontecer. Meus irmãos, coisas do passado que precisam serem destruídas da nossa vida, antes que elas nos destruam, antes que ela nos faça transformar em uma estátua inércia, em uma estátua apática, em uma estátua que não se locomove. E tem muita gente que já está fazendo esse papel daqueles personagens que fica na esquina, chamado Homem do Futuro, né? Ele chega, fica numa posição, você passa na frente, sorri, e ele não mexe, quando em vez ele... Aí você fica ali admirando, aglomerando pessoas em torno dela, não dá uma palavra, não expressa um sentimento, não exprime nada acerca da sua vida, mas é objeto de adoração. E nós passamos a ser protagonistas deste universo que nós chamamos aí de um universo que comunica sem comunicar, atrai sem nenhum chamariz, e nós estamos a cada dia vivenciando esse mundo e perambulando nos sonhos, nas fantasias, nos pensamentos de coisas que ficaram no passado. Mas Jesus nessa noite está nos dizendo: é hora de viver o presente e é hora de pensar no futuro, porque o passado já passou. Quando eu lembro da mulher de Ló, eu posso começar agora de fato a mensagem dizendo que a primeira coisa que Deus fala que é para a gente lembrar dela, é para você se libertar da comodidade. Diga comodidade. Vocês já observaram que todos nós queremos viver dentro desse contexto comodidade? Olha nossas cadeiras, confortáveis, comodidade. Água gelada, clima agradável, som ao microfone, mas isso aqui nos traz uma comodidade. Carro com som, com ar-condicionado, confortável, casa confortável, nosso quarto confortável, cadeira confortável, sapato. Esse dia eu fui comprar um sapato, falou: o senhor quer um sapato para quê? Para trabalhar, para ficar calçado dia a dia. O senhor quer um sapato que respira? Eu olhei e falei: como é que é? Moço, não entendeu, estou querendo comprar um sapato. Pois é, mas sapato para você calçar o dia inteiro tem que ser um sapato que respira. Eu fiquei caçando o nariz. Quanto está o nariz desse sapato? O senhor quer um sapato que amortece o andar? Parece que o senhor anda meio pulando. Eu tenho um sapato que tem uns molejos. Eu falei: meu Deus do céu. O senhor quer um sapato que leva os filhos na escola? O senhor quer um sapato que tira a meia sem o senhor? Moço, comodidade. E é próprio do ser humano ansiar por mais e mais comodidade. A gente parece que o saco é sem fundo. A gente nunca contenta: tá bom, não, eu quero mais, eu quero melhor, eu preciso que seja mais agradável, para mim olhar e falar assim: oh, tecnologia que me ajuda, que me faz bem, que me traz alegria. E tudo isso está relacionado com a mulher de Ló. E o Senhor está falando: lembrai-vos da mulher de Ló. Cuidado com a sua comodidade. Aquilo que é cômodo, aquilo que é agradável, aquilo que te faz bem, pode querer enredar sua vida espiritual ao ponto de não deixar você andar com mais rapidez na vida cristã. E nessa noite o Senhor está dizendo: cuidado com o excesso de comodidade. A prova disso é que a tecnologia avança todo dia para nos trazer mais comodidade. E nós associamos o sedentarismo com bem-estar, e com isso vêm os problemas.
Você não precisa levantar para ligar o ar-condicionado. Você da cama, você clica. Você não precisa levantar da sua cama para acender ou apagar a luz do próprio criado. Você acende, você apaga. Você não precisa mais nem sequer ir lá botar a chave na ignição do carro para ligar. Daqui mesmo você liga o carro. Aí não, já quero ligar o carro, já vou ligar o ar-condicionado daqui, e eu já vou deixar tudo. Eu estou indo para casa agora, daqui eu posso ligar o ar-condicionado lá em casa. Esse dia o pastor Nilson chegou lá em casa, instalou uma lâmpada lá e botou um interruptor. Eu falei, cadê os fios? Não precisa mais de fio, pastor. E o senhor pode colocar um interruptor lá fora e outro aqui dentro. De onde o senhor estiver, o senhor liga e desliga. Fala, gente, o que é isso? Nem fio não precisa mais, irmão Boaventura. A coisa está tão fácil, a comodidade está tão grande. Mas isso aí, segura um pouquinho aí, porque isso aí pode trazer um problema daqui a pouco na sua vida espiritual. Vai observando, a comodidade abarca também o âmbito espiritual. O âmbito espiritual. E a gente vê base bíblica nisso. Ezequiel, por exemplo, aliás, Ezequias, o rei, ele nem sequer ousava mais ajoelhar para orar. Ele orava deitado na cama. Não, o senhor entende, o senhor não é muito de ver questão de posição, vou ficar aqui deitado mesmo, deitado eu vou falar com Deus. Gente, eu deitei sem orar. Senhor, me desculpa, eu não vou levantar de novo, eu vou orar daqui mesmo, e o senhor vai me entender. Meu Deus, eu estou aqui a tua prazer. Senhor, eu te peço. Pensa que não, você já está roncando. A comodidade tira de você toda aquela expertise que você tinha antigamente, aquele cuidado sobre a vida espiritual. É que esse mundo da comodidade física vai abarcando também a questão espiritual, e tem muita gente que já está vivendo em berço esplêndido e ela já não se preocupa mais com a sua vida espiritual. Deixa como está para ver como é que fica, e eu vou permanecer assim, tá bom, eu estou sentindo bem. Mas a pergunta é, Jesus está sentindo bem com você também? O costume com a facilidade material, escute isso, o costume com a facilidade material facilmente é transportado para a área espiritual. E como eu posso provar isso? Passamos a exigir que as coisas de Deus sejam tão fáceis quanto são as coisas materiais. Deus, o senhor está me ouvindo? Eu vou falar mais baixo porque o senhor não é surdo. Em Deus. E aí, o senhor vai resolver aquele problema ou quá? E nós começamos a impressionar Deus, ou posso preferir dizer, imprensar Deus a nos atender com a forma urgente que nós queremos, porque nós queremos comodidade. Eu não quero ficar ansioso esperando, eu não quero ficar aqui martelando se o senhor vai dar ou se não vai, que dia. Eu quero é agora. Tem que ser agora, porque eu tenho comodidade física, eu estou acostumado com isso, e eu quero transferir isso também para o campo espiritual. Reclamamos quando passamos por alguma provação, alegando que os outros também não sofrem tanto quanto eu. No Salmo 73, Asaf chega a dizer: Senhor, minha carne está apodrecendo, meus rins estão sendo alfinetados, e eu olho para o ímpio que nem na igreja vai, que nem te serve, que não tem compromisso contigo, que vive uma vida regalada, que vive uma vida esplendorosa, que vive uma vida boa, e eu aqui, Senhor, faço isso, faço aquilo, e eu sou compromissado, eu tenho um pertencimento com as coisas espirituais, mas eu estou vivendo essa lamúria, eu estou vivendo essa mazela, esse sofrimento, e aí, o Senhor não vai fazer nada. Mas graças a Deus que quando você vai do meados dos Salmos para o final, você vai observando que ele cai a ficha e diz: espera aí, Senhor, não é bem assim não, eu estou equivocado, eu tenho certeza que o ímpio não tem passaporte para subir no arrebatamento, e eu tenho meu nome escrito no livro da vida, e eu confio no Senhor, vou continuar confiando no Senhor, vou continuar esperando no Senhor, a minha vez, a minha hora, porque o Senhor ainda é Deus, e o Senhor ainda está no controle de toda a situação. E dentro desse contexto nós queremos respostas imediatistas, rápidas, positivas nas nossas orações, que agora já se tornaram
curtas e objetivas, parecendo ali a oração de Pedro, quando estava andando por sobre as águas. Enquanto ele está olhando para Jesus, ele nem sequer sabia onde estava pisando, sobre as águas flutuando. Veio o barulho de uma onda bravia, e a onda se desfaz perto dele quando ele tira os olhos de Jesus, e ele olha para a onda, aí ele começa a perder aquela fé motivacional que estava conduzindo sobre as águas. E naquele momento, não dá tempo ele falar Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quando ele se vê afundando e vai descendo, ele só faz um clamor: Senhor, salva-me, porque eu estou perecendo. E tem muita gente que com a síndrome de Pedro está, irmã Elza, fazendo estas orações sucintas, estas orações imediatistas, estas orações rápidas. Você põe a pessoa aqui para orar 5 minutos no microfone, com meio minuto, evangelista Alex, já acaba o repertório, já acaba o argumento, já não tem mais palavras para orar, já começa a repetir palavras, sem falar aquelas que vai se perdendo na oração, e até começa: Jesus, salva Satanás, Senhor. Tenha dó de Satanás. Porque as pessoas aprenderam: eu vou ajoelhar para orar aqui, Senhor, vou tirar um período de oração. E ele ajoelha com um joelho, antes de ajoelhar com o outro, ele já levanta. Já acabou a oração. E você convoca para uma vigília: pastor, como é que é o programa da vigília? O cronograma, quanto tempo tem de oração? Porque eu não dou conta de orar mais que 10 minutos, não. E curiosamente você vê uma gama de pessoas que ainda insiste em ficar sentado nos bancos na hora da oração, porque ela já aprendeu que não, tem que ser tudo rápido, estilo fast food. E eu quero o seguinte, é clamar, pedir, receber. Eu tenho que clamar de manhã, receber de tarde, de noite eu já quero contar a bênção. Não funciona assim. Não funciona assim. Há poucos dias a irmã Lília, se ela me permite: pastor, ore pela minha aposentadoria. Eu vou dar entrada na minha aposentadoria para que não tenha nenhum obstáculo. Oramos. Passou um dia: pastor, está dando certo. E de repente a irmã Lília: pastor, eu já recebi o primeiro pagamento da aposentadoria. Foi um processo. Foi um processo. Não é um evento, uma coisa que cai no estalar de dedo, é um processo. Você precisa nesta noite tirar esse excesso exacerbado de comodidade da sua vida e esperar a hora de Deus, o momento de Deus. Senhor, mas Deus esqueceu? Não, Deus não tem essa mente frajuta, debilitada, essa mente vulnerável, essa mente curta, não. Deus lembra de cada detalhe que Ele te prometeu e vai cumprir. Saia da comodidade, clame de manhã, de tarde, de noite, espere no Senhor, e você daqui a pouco estará aqui à frente contando testemunho e dizendo: foi o Senhor que fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. O termômetro da vida, especialmente da vida espiritual, passa a marcar temperaturas mais baixas quando nós queremos transportar a comodidade do campo material para o campo espiritual. O caminho do céu não mudou. O escritor aos Hebreus diz que Deus foi ontem, Deus é hoje e será eternamente. Deus é atemporal. Deus não está limitado ao lapso do tempo. Deus é o Deus presente, do passado, do presente e do futuro. Deus é o mesmo. O caminho da fé é o mesmo. A porta é estreita e continuará sendo estreita. Não enlargueça o caminho, porque vai congestionar na porta. Deus continua sendo o mesmo Deus de ontem, de hoje e será para sempre. Deus é imutável. E eu quero conclamá-los nessa noite, dizendo que se você não cair a ficha de que a comodidade está te atrapalhando da vida espiritual, pode ter certeza que a tendência natural é você enfraquecendo na fé. Meus irmãos, a comodidade pode ser tão prejudicial por pelo menos alguns motivos. Primeiro, pode se transformar em comodismo. A facilidade nos leva à preguiça. Estamos vivendo uma era de gente preguiçosa. Mulher preguiçosa, homem preguiçoso, jovem cozido de preguiça.
A gente fica louco para os netos, filhos, crescer para ajudar a gente. Quando está crescendo, não pai, eu já fiz, não mãe. Aí de quando em vez você tem que pegar a casca da vaca e ficar na mão o dia inteiro. Qualquer coisa, eu vou te dar um corretivo, para você entender que eu não quero gente preguiçosa aqui em casa não. E eu me lembro quando eu era adolescente, papai chegava e falava, o que você está fazendo? Nada papai, estou descansando. Descansando de quê? Espera aí que você vai descansar. Aí ele misturava o arroz no feijão, botava a gente para catar. Ah, papai, para que o senhor fazer isso? Não, para você não parar, senão ficar preguiçoso. Mas nós não podíamos. Papai, eu estou descansando. Quem te falou que menino descansa? Como é que você vai crescer descansando? Agora é hora que você não estiver fazendo nada, é para ficar assim, ó. É para ficar pulando, andando, para você não ficar preguiçoso. Pode se transformar em omissão. A comodidade pode te levar à omissão, que também é um pecado. Tem pecado por comissão e tem pecado por omissão. Não praticamos o pecado, mas não o denunciamos também. Eu não peco, mas também não sou contra alguém pecar. Deixa pecar. Não é eu que estou pecando. Já que ninguém me incomoda, então não vou incomodar também ninguém. Aí fica tudo bom. Assim. Ninguém sabe que eu sou crente, e eu não vou falar de religião aqui, e eu não quero me comprometer, eu não quero me desgastar, está muito cômodo para mim. Isso é comodismo. Lembrai da mulher de Ló. Não, tem minha casa aqui, tem meu quarto, tem minhas plantas. Aí eu tenho meu mundo. Nossa, eu não quero sair daqui. Mas você vai para o céu. Não quero. Aqui é meu céu, aqui eu estou bem aqui. Comodidade. Quando o Senhor nos chama a sair dessa situação de comodidade, geralmente nos mantemos presos ao nosso passado, que nos impede de cumprir. Escute, nos impede de cumprir a vontade plena de Deus na nossa vida. Toda vez que Deus manda a gente desapegar do passado, não, e aquilo? Eu não vivo sem isso. Isso faz parte da minha vida. Ai meu Deus, isso aqui eu não posso deixar, isso aqui eu tenho que levar. Irmãos, quanta gente ainda apegado a esse passado que está te segurando, trazendo a você uma comodidade. Eu já sei como é isso, como é aquilo. Ah, isso aqui faz parte da minha rotina de vida. Quem foi que te disse que crente tem rotina? A minha Bíblia diz que o nosso Jesus todo dia aparece de um jeito diferente para nós. A minha Bíblia diz que Jesus todo dia tem um sorriso diferente, tem um olhar diferente, tem uma vestimenta diferente. Jesus é dinâmico, Jesus está a cada momento, de acordo com as nossas circunstâncias e situações, Ele está nos fazendo adaptar a sua vontade, adaptar o seu querer. E de quando em vez as pessoas dizem, você está mudado, você está mudando, você não era assim, e não era mesmo não, e não serei. Todo dia eu quero estar melhor na presença de Deus. Isso implica em mudança. A comodidade pode ser um cabo de força que está te segurando de crescer na presença de Deus. A segunda coisa que Deus manda nos lembrar da mulher de Ló, diga comigo, prosperidade. É pecado ser próspero? É errado ser próspero? É ruim ser próspero? Tudo isso tem as suas benesses. O que faz ser ruim? É quando você deixa a prosperidade furtar ou enredar o seu desenvolvimento espiritual. Você sabia que tem gente que não pode ter um carro? Porque se ele tiver um carro, ele não vem mais na igreja? Irmã Silvânia. Você sabia que tem gente que não pode ter um salário melhor? Que se ele tiver, irmã Márcia, ele vai humilhar quem tem um salário menor? Você sabia que tem gente que não pode ter uma casa melhor, que se ela tiver nem culto de grupo familiar, ela aceita na casa? Não, vem aqueles Pokémon filho de crente, chega aqui, vai quebrar minhas plantas, vai subir nos meus móveis, vai sujar com aqueles pés de Todd. Eu não, é melhor não, e Deus não dá. Porque essa prosperidade pode furtar a sua comunhão, o seu relacionamento e a sua desenvoltura espiritual. E Deus diz, segura aí, fica morando aí na vila cheira faca,
nessa casa que não pode nem sonhar com gente grande que não cabe dentro da casa, fica aí, porque você pode se comportar mal se eu te abençoar. Mas eu quero te dizer nessa noite que Deus tem uma bênção de prosperidade para esta igreja. Aprenda, saia da comodidade e aprenda a utilizar a prosperidade e revertê-la para o reino de Deus, que aí você vai ver as bênçãos de Deus chegar na sua casa. A ausência de necessidades é prejudicial e nos faz desvalorizar o que temos em abundância. Tem tanta abundância que nem sabe que tem. Tem saúde, nem agradece a Deus. Na hora que aparece um exame dizendo que deu um problema, será que isso é para a morte? Aí começa a angústia. Às vezes Deus permite faltar alguma coisa na sua casa para você aprender a valorizar quando tiver tudo que você precisa e você não está valorizando. A prosperidade confunde nossa visão acerca das coisas divinas. E eu passo a medir minha vida com Deus a partir das coisas que eu possuo, que eu conquistei. É por isso que nos cultos de enganação, eu não estou falando libertação, pastor Otito, estou falando culto de enganação, que vem lá um predador, que dormiu o dia todo, além da noite, chega o olho está empapuçado, mascando chiclete no culto, aí na hora que ele vai pregar, daqui a pouco, após a banda cantar, pregador, aí tira o chiclete e ainda prega na cadeira da igreja. Pergunta a irmã Terezinha aí, para lá se não tem um bocado de chiclete pregado nas cadeiras. Araújo esses dias deu uma reajustada. Você não encontrou chiclete nas cadeiras, não? Tem. Mascar chiclete dentro da igreja. Aí vem para o culto. Seguiu o pastor, falou: pastor Ivan, quero te levar você pregar na minha igreja. Eu falei: irmão, domingo é meio difícil. Não, mas domingo eu não quero que você vá, não vai com mais ninguém. É no culto de enganação. E ó, aí tem gente lá, são os lá de 31 de Provérbios. A sanguessuga tem duas filhas, uma chama Dá, e a outra Dadá. Me dá. Aí vem para o outro, cara, me dá. E esse padre, senhor, irmã, me dá. Você não veio aqui nessa noite só para receber, você veio para dar o seu melhor, o seu glória, sua adoração ao Senhor. Eu não estou falando aqui para pedintes, eu estou falando aqui para adoradores. Você vai sair dessa posição de me dar e você vai passar para essa posição de dar e ser-vos-á dado. Por isso que nesses cultos junta muita gente. É a turma, né, os filhos da sanguessuga, são a família sanguessuga, me dá. O que você está pedindo? Nem sei, eu quero que me dá, tudo que vier, até choque, injeção na testa, qualquer coisa, me dá. Mas Jesus está querendo que você muda a sua situação. Automaticamente, isso nos leva a pensar que eu estou agradando a Deus de alguma forma. Não está, gente. Não está. Por outro lado, eu passo a pensar que se eu não tenho abundância, então eu tenho algo errado na minha vida. Foi o que os amigos de Jó falaram: você está em pecado? Você está perdendo todas as suas coisas? E quem diz que isso é sinônimo de pecado? O Deus que dá, às vezes te prova tirando, não é tomando, tirando. Às vezes tem, pastor, Deus me tomou isso. Deus não tomou, Deus tirou para você sair da comodidade, para você voltar ao centro da vontade de Deus. E você vai entender que você não tem nada, você é mordomo, você apenas cuida daquilo que Deus te deu, daquilo que Deus coloca aí dentro da sua confortabilidade, para você olhar e dizer: foi o Senhor que fez isso, isso não é de mim, e eu dou glórias ao Senhor. Quando eu não penso que eu não preciso mais de Deus, já que eu possuo tudo, significa dizer que eu não preciso nem mais de igreja. Eu conheço a Espanha, um dos países qualidade de vida acima da média.
Mas curiosamente, se você entrar, der um Google, você vai descobrir que é o país que mais tem suicídio. Adailton, as pessoas têm tudo naquele lugar. Uma vida que é sonho de todo e qualquer ser humano. Só não tem essa presença de Deus que nós temos aqui. Que você não tem um centavo no bolso. Se alguém perguntou, o pagamento saiu? Saiu, só não chegou. O pagamento entra na conta num dia, 2 dias depois, não tem mais nada. Não, paguei tudo que tinha, acabou o dinheiro. Vai esperar mais 30 dias. Mas está cantando, quem tem Jesus tem tudo, e quem não tem, não tem nada. Quem tem Jesus tem tudo, e tem no céu morada. Isso significa dizer que não é só dinheiro no bolso, não é só influência de isso e daquilo, mas quem tem Jesus, irmão, qualquer paixão se diverte. Se alegra com qualquer coisa, se empolga com qualquer coisa, não precisa ver uma buzina de avião. Para que serve a buzina de avião? Para ele se alegrar. Um elefante andando nas nuvens, não precisa disso. Qualquer coisa é sinônimo de felicidade, porque essa pessoa está na presença de Deus, dizendo, eu tenho Jesus, eu não preciso de mais nada, porque Jesus é suficiente, Jesus me satisfaz. Onde estão esses crentes? O excesso de prosperidade sem Deus me faz correr o risco de ser egoísta, de querer só para mim, de não compartilhar. O dinheiro de rico é estéril, não produz. O rico trabalha com o dinheiro dos outros. O pobre, o dinheiro do pobre é fêmea. Produz, porque ele recebe aqui, já paga um aqui, paga outro ali, vem, entrega o dízimo, vai dar uma oferta, ajuda um outro irmão, compra aqui um sinal, um bilhete de algum sorteio, paga a mensalidade do setor, e ele sai dali, paga a farmácia, paga ali a frutaria, e ele sai distribuindo, e ele sai reproduzindo. E esta é a ideia que Jesus quer com a sua igreja. É esse desapego das coisas da horizontal, terrenal, e que você se apegue apenas nas coisas da vertical, em Jesus, e diz, tudo é dele, tudo é para ele, tudo é para a glória dele. É muito mais fácil nos desprendermos do passado, quando ele não nos oferece nada, do que quando nós temos alguma coisa e tem que desprender. Foi assim com o jovem rico. A conversa estava boa, elogiando Jesus. Aí Jesus falou assim, você quer mesmo, rapaz, chegar no céu? Quero, Senhor, meu sonho é entrar no céu pelas portas. Quer mesmo? Quer? Não, se o Senhor continuar insistindo, eu já quero fazer igual a Enoque, já quero ir pessoalmente. Me fala aí. Então você vai, vende tudo que tem, aplica no banco, na melhor aplicação. Dá aos pobres. O jovem falou assim, pobre? Quem é que dá conta de acabar com pobre? Só tem 2 gente que gosta de pobre, só ONG e Jesus. Ninguém mais gosta de pobre. E eu vou dar meus bens que eu adquiri com tanta dificuldade aos pobres. Senhor, o Senhor dá licença, só ir no banheiro, estou com uma bexiga minha. Foi, não? Está até hoje, Jesus esperando. Até hoje, Mãe Divina. Vai dar aos pobres. Sabe qual é a ideia de Jesus? Aonde estiver o seu tesouro, está também seu coração. Deixa eu ver se você é crente de verdade, rapaz. Deixa eu ver aonde é que está seu coração. Deixa eu ver o que você tem aí dentro, de essência no seu interior. Se é só retórica, se é só balela, se é só teretetê. Eu quero saber o que está dentro do seu coração, se você é crente de verdade. Vou fazer o teste. Vai dar tudo. Senhor, se der só a chave, reserva do carro, não, tudo. Eu não sou mais crente, não. Porque o nosso coração ainda está apegado naquilo que eventualmente aparenta ser algo eterno. Não é, gente. Não é. Poucos dias a irmã Lília estava indo para o culto. Hoje eu estou te pegando aqui, né? Indo para o culto com o carro. Bateu no carro dela, o que deu o carro? Total. Perca total. E era o carro, mas eu perca total. Pelo menos enquanto você não estiver dando PT, perca total. Você esteja aí dizendo, Senhor, a minha prosperidade é tu. O salmista diz, a minha riqueza é o Senhor.
a minha prosperidade é o meu Deus, a minha confiança está no legado do meu Deus, e os céus é o limite para aqueles que entendem que tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Deixa eu terminar, diga comigo: independência. A mulher de Ló tinha independência. Lembra dela, porque você não pode ser uma pessoa independente. Ninguém vive independente. Viver longe de quem não temos que prestar contas é uma tentação. Esse dia encontrei uma colega: e seu esposo? Não, larguei aquela praga, troquei ele por um cachorro. Não, cachorro não me cobra, não me chateia, não me enche o saco. Eu pego os cocôzinhos dele lá, cuido dele. Não, mas pelo menos está melhor do que o marido. O marido não vai mais nada para trocar o marido por um cachorro. Olha, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós temos uma inclinação natural de viver independente. Os líderes aqui o digam aqui na igreja: crente que quer viver sem prestar conta, sem submissão, irmão Noemi, sem obediência. Pastor fala com ele, pastor falando em um risco na água, é tudo a mesma coisa. Não temos que explicar nossos erros. Não depende de ninguém não, quem paga meus boletos sou eu. Não quero estar me expondo, não quero estar abrindo meu coração, falando das minhas mazelas. Não temos que corrigir nossas ações e nem nossas relações. Não, eu quero viver independente. Viver independente também é um perigo. Nossa consciência acostuma-se com modos vivendi e facilmente vai tornar-se cauterizada a consciência dessa pessoa que não tem a dependência de Deus. Eu que vou dizer em alto e bom som: eu vivo dependendo de Deus e quero viver eternamente, e tudo eu dependo de Deus. Se vou comprar, se vou vender, se vou viajar, se cheguei, eu quero orar, eu quero pedir a proteção de Deus. Minha família, minha casa, meu trabalho, meus negócios, meus projetos, tudo depende de Deus. Aonde estão esses crentes que podem externar com glória, com aleluia, dizendo: eu também dependo de Deus? Não pode desconhecer o limite da moral. Foi por isso que Sodoma era uma cidade empedernida, voltada para uma imoralidade sem fim. Os homens de Sodoma convidaram os anjos que foram buscar Ló: vamos fazer bobagem? Vamos para o motel? Os anjos olharam e falaram: não, está com brincadeira. Não respeitaram nem os anjos. Um povo sem limite, um povo sem piedade, um povo enternecido no pecado, que não tinha sequer o temor. Convidaram os anjos para fazer bobagem. Desprender-se do laço da independência é a coisa mais difícil que atinge hoje. Parece interferir na nossa liberdade. Não, eu quero ter liberdade. O que é liberdade para você? Paulo falou assim: eu estou preso. Preso aonde? Na cruz. Tem crente que está lá preso. Olha o carnaval, olha o carnaval. Segura o tchan, amarra o tchan, amarra o tchan, vai soltando de lá. Ele solta os pregos de lá e ele desce e já sai rebolando. Você está preso em quê? Você está seguro em quê? O que segurou Jesus não foi os cravos, não. O que segurou Jesus foi o amor pela sua alma lá na cruz do Calvário. Então a nossa dependência vai continuar sendo uma constante. Dá a impressão que não temos senso moral, e precisamos de alguém para dizer: ei, isso é errado. Ô irmão Inácio, faz isso não, meu irmão, você é crente. Ô, você pertence. Ai, você está aí, eu não te vi. Entretanto, nós precisamos nos livrar do laço da independência, que ainda engessa o nosso presente e vai comprometer o nosso futuro. Diga comigo: descaso. A mulher de Ló fez descaso das coisas de Deus.
Vamos, saia apressadamente, não olhe para trás, caminha para vocês não morrerem. Como é que é? Vai morrer mesmo? Dá tempo para levar minhas panelas, minhas louças, dá tempo para levar minhas plantas, dá tempo para levar meus pertences pessoais. Não! Venha rápido! Deus vai destruir a cidade. Nesta noite Jesus está dizendo: sua vida está por um fio. Você está prestes a perder esta comunhão, esta alegria, esse prazer de estar na casa de Deus. Acorde, crente! Todos os dilemas que foram marcas na vida da mulher de Ló, nada são em vista do que nós veremos agora. O descaso é consequência de todos eles. Ele cega nossos olhos para o juízo de Deus. Deus está falando, a gente está questionando. Irmã, fulano de tal profetizou isso. Você acha que é assim mesmo? Irmã, esse versículo na Bíblia, você acha que isso aqui tem outra interpretação? E você fica querendo agasalhar a consciência, você fica querendo trabalhar a consciência para ela não entender que é do jeito que a Bíblia fala. E você fica procurando um meio de negociar o inegociável. E ele desconsidera o juízo, ainda que sabia que ele poderia ser uma verdade implacável de Deus naquela atitude dela. O descaso prende o nosso coração aos bens do passado, porque não compreende a verdadeira escala de valores. Miqueias 2:10, levanta e anda, porque não é aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói grandemente. O profeta está dizendo: olha, gente, não para não, a caminhada cristã não pode ser parada, continua, vai embora, permaneça naquilo que aprendeu, não desvie nem para a direita e nem para a esquerda, medite nesse livro de dia e de noite, para que assim você possa ter êxito, ter vitória na sua vida espiritual. Para alguém descuidado, as coisas que ele adquiriu têm mais valor do que o alerta de Deus. Para alguém descuidado, seu passado é mais saudoso que a nova vida que Deus tem para ele. Hoje você está melhor do que ontem. Amanhã você está melhor do que hoje. Para que você ficar ruminando um passado que não te ajudou em nada? E eu quero terminar dizendo: nosso pai Abraão foi um grande exemplo de quem não teve problemas nenhum com os laços do seu passado. Nenhum. Enquanto a mulher de Ló olhava para trás, Abraão prosseguia o seu rumo ao alvo que Deus lhe dera, mesmo sem saber para onde ia, mas ele marcha rumo à vitória, porque aonde você põe a planta dos seus pés, por sua causa, Deus abençoa aquele lugar, o seu terreno, a sua quadra, o seu setor, a sua cidade, a sua família. Aonde você colocar, Caio, a planta do seu pé, Deus vai abençoar aquele lugar por sua causa. Vai. Enquanto a mulher de Ló escolheu as verdes campinas de Sodoma, Abraão confiou que o Senhor lhe daria toda aquela possessão por herança. Enquanto a mulher de Ló fixou residência em Sodoma, cidade que viria a ser destruída, nosso pai Abraão morou em tendas com Isaac e Jacó. Enquanto a mulher de Ló é lembrada por ter se transformado em uma estátua de sal, Abraão é lembrado por ser o pai de todos aqueles que creem. Olha o diferencial. Por isso que Malaquias diz: e haverá outra vez, porque já teve antes, a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Quanto serve a Deus aqui? Deixa eu ver. Aleluias. Acredito que vale a pena nos desprendermos dos laços do nosso passado. Lembrar da mulher de Ló, ainda que ele não tenha nada de tão atrativo como foi o caso da mulher de Ló. Mas nós temos que desprender disso. O nosso Senhor nos adverte: não voltarmos para as coisas antigas. Paulo disse: eu não julgo já ter alcançado, mas pelo menos eu tomei uma decisão. Eu deixei as coisas que para trás ficaram e eu prossigo para o alvo da minha soberana vocação em Cristo Jesus. Coloque-se em pé, por favor. Eu quero fazer um apelo nessa noite. Não vem me dizer: pastor, não tem descrente. É que o apelo é para crente.
convido a você que deseja cortar seus laços com o passado, ainda que ele seja de dor, diga mágoa, rancor, ódio e desprezo. Mesmo que ele tenha este contexto que eu citei aqui, eu quero te convidar a você cortar. Sinta agora, mentaliza agora uma tesoura que vai cortar esse laço dessas coisas. Quantas pessoas doentes, quantas pessoas que ainda carregam recalques mentais, lembranças negativas do passado, da vida amorosa, da vida sentimental, da vida trabalhista, da vida parental. Quantas coisas do passado que ainda algema a sua alma. E o Senhor nessa noite convida-nos a deixar essas coisas. A mulher de Ló tinha que apegar-se, ainda que não fosse correto. Mas você não tem que viver amarrado. E esse tipo de prisão que lhe atormenta precisa nessa noite ser rompido. E eu gostaria de convidá-los comigo. Você que ainda sente saudade do seu estilo de vida do passado, suas roupas do passado, nesta noite percebeu que o Espírito Santo falou veementemente no teu coração. Decida esquecer esse passado, cortar esta relação do passado. Eu gostaria de convidá-los nesta noite. Eu sei que aqui tem muita gente, eu só faço isso quando o Espírito Santo me manda. E nessa noite o Senhor me manda te convidar aqui à frente, porque o gesto de você vir aqui à frente significa dizer que você quer deixar algo do passado que aflige a sua alma. Pode vir aqui. Quem é que não tem o resquício? Quem é que não tem a consequência? Tem gente que ainda fala: Senhor, será que esse casamento tem a sua aprovação? Senhor, será que essa decisão tem a sua aprovação? Senhor, será que esse trabalho onde eu estou foi o Senhor que me colocou lá? Senhor, aquele parente que eu não quero ver nem pintado de ouro. Senhor, essa situação minha, eu vou viver com isso até quando? O Senhor diz: só até hoje. Vem aqui à frente que Jesus quer fazer uma depuração. Jesus quer tirar essa tristeza, Jesus quer tirar essa lembrança, Jesus quer tirar esse recalque, Jesus quer tirar isso que te atribula. Você tem hora que se pega pensando nisso, ou vontade de dar um tiro, ou vontade de dar cabo à própria vida, ou vontade de sumir no planeta e não deixar o meu paradeiro, ou vontade de ligar, excomungar essa pessoa, ou vontade de detonar essa pessoa que tem me trazido tanto atrapalho. Nessa noite Jesus diz que você vai deixar esse fardo pesado. Eu vou dar mais 2 minutos, porque o Senhor me disse que Ele ia libertar muita gente aqui hoje. Pode vir aqui, não é vergonhoso não. Vergonha é você carregar esse fardo. Eu sei que você está a um passo para tomar uma decisão, e o Espírito Santo me diz: hoje Ele vai mudar o curso da sua vida. Hoje Ele vai mudar a sua história. Hoje Ele vai te levar a um novo pensamento. Hoje é o seu dia, hoje é a sua hora. E não me peça para orar depois, que a oração é agora. Jesus vai libertar muita gente. Vocês sabem que eu não chamo à frente. Talvez desses 8 meses aqui seja a segunda vez que estou chamando aqui à frente. É que o Senhor disse: aqueles que vierem à frente, eles vão voltar outra vida, outra pessoa. Os obreiros, me ajudem, por favor. Perdoar aqueles que me ofenderam. Deus ama você, eu amo também. Estou aguardando você. Hoje é o teu dia. Sabe aquela coisa que te martela dioturnamente? Sabe aquele problema que te aflige? Sabe aquele problema que te martiriza 24 horas? Hoje é teu dia. Olha aí, Jesus. Essas pessoas que vieram à frente estão recebendo a imposição de mãos dos obreiros e obreiras. Vai lavando essa mão, vai tirando pela raiz. Você que anda neste mundo sem
depressão. Vai agora, Senhor, com as tuas mãos, Senhor. Hoje nós queremos transmitir uma noite de paz, uma noite de alegria, uma noite de satisfação, uma noite de regozijo, uma noite, Senhor, de metamorfose espiritual. Vai curando, vai sarando a ferida, vai preenchendo a lacuna, vai tirando, Senhor, essa dor, vai tirando, Senhor, esse sofrimento interior. Cura, Jesus. Alamaná. Vai, Senhor, transformando, vai revigorando, vai alegrando, vai renovando. Aprenda a perdoar o seu irmão. Viverei Em nome de Jesus. Eu declaro essa vitória, eu declaro essa bênção, eu declaro, Senhor, essa libertação. Nós estamos lembrando da mulher de Ló, e todas, Senhor, todos os itens aqui citados que faziam parte da vida daquela mulher e que ainda insiste, Senhor, em contaminar, em contagiar estas vidas, que seja jogado por terra em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Amém. Amém.